Seja muito bem-vindo ao curso de Prestação de Contas Eleitorais. Na aula de hoje, a professora doutora Maria Fernanda Toledo vai falar do tema arrecadação de recursos, tratando da legislação sobre o tema, incluindo as recentes resoluções do TSE, os requisitos prévios à arrecadação, o período em que as doações podem ser realizadas e a origem desses recursos. Uma boa aula a todos! Olá pessoal, eu sou a professora Maria Fernanda Toledo, estou aqui para dar continuidade ao curso de Prestação de Contas Eleitoral. E nessa aula a gente vai falar de um tema bem polêmico que é a arrecadação de recursos. Antes de começar, só queria deixar registrado para vocês que o meu livro foi recém-lançado agora em maio, Eleições Municipais 2016. É um livro em coautoria com o professor Marino Pazzalini Filho, e ele trata de todos os aspectos do direito eleitoral para essas eleições. Seja para você que é advogado, para você que é candidato, para você que quer entender um pouco como funciona, fica a dica. Vamos lá então falar sobre a arrecadação de recurso. E eu não posso começar a falar sem antes trazer para vocês os atos normativos que tratam da arrecadação. Eu tenho ali duas leis muito importantes, que inclusive elas foram alteradas na mini-reforma eleitoral, que é a Lei 9.096 e a Lei 9.504. Essas duas leis estão disponíveis no site do TSE, inclusive eu até cogitei colocar elas no final do meu livro, mas como ela está muito bem disponível, atualizada no site, é só olhar por lá. Da mesma forma, duas resoluções do TSE, a 23463 e a 23459, também disponível no site. Assim como duas instruções normativas e um comunicado do Bacen. Está lá também no site do TSE para consulta. Qual que é o meu objetivo aqui e o objetivo desse curso? É muito difícil a gente tratar de todas as leis. Você que é candidato, vai trabalhar com direito eleitoral, você casar as informações da lei e saber aí o que pode, o que não pode, o que eu arrecado, o que eu não posso arrecadar, é realmente muito difícil. Por isso que a nossa função aqui nessa aula é esmiuçar isso para você da forma mais didática possível. E é o que eu vou tentar fazer. Vamos lá? Lei na mão para quem quiser e vamos começar. Bom, os requisitos prévios à arrecadação. Antes da gente falar em arrecadação, o que eu preciso ter antes dela? Né? Algumas coisas que antecedem a arrecadação de recurso. Eu preciso do registro de candidatura, da inscrição do candidato no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Isso mesmo, você vai ter um CNPJ, você que é candidato. A abertura de conta bancária, essa conta, pessoal, Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal, ok? Tirou o CNPJ, 10 dias, abriu a conta. E o importantíssimo, toda a arrecadação é feita através de recibo eleitoral. Onde que eu pego esse recibo? Tem um sistema no site da Justiça Eleitoral que chama Sistema de Prestação de Contas Eleitorais. Lá você consegue imprimir esse recibo. Nenhuma arrecadação é dispensada desse recibo. A gente vai ver duas exceções um pouquinho mais para frente, mas já fica como regra, tá? Já coloca alguém aí para fazer o recibo eleitoral da sua campanha, porque qualquer erro ali na digitação é dado como inválida a arrecadação. Fique de olho no recibo. Vamos lá. Início da arrecadação. Afinal de contas, qual que é a data? A gente já viu que 10 dias depois do CNPJ, pediu o CNPJ, 10 dias depois eu posso abrir as contas. Partidos políticos, 15 de agosto é a data limite, caso a conta não tenha sido aberta pelo candidato. E quando que eu posso pedir o CNPJ? Convenções, tem lá seu nome como candidato, pode pedir o CNPJ e aí abrir essa conta, depois do registro de candidatura. Vamos lá, mais uma data. Eu sei que data não é muito legal de marcar, mas quando se trata de direito eleitoral, indispensável. 25 de julho, os partidos políticos, as coligações e os candidatos com o número do CNPJ, eles vão abrir a conta. E aí o que acontece?
desde que você recebeu um valor, tá lá, recebeu um valor num determinado dia, independente do valor do doador, você recebeu. No prazo de 72 horas, você tem que divulgar esse valor para a Justiça Eleitoral. Por quê? Recibo 72 horas, divulgou. A Justiça Eleitoral vai disponibilizar, nesse ano, todo esse acompanhamento financeiro pela internet. Então, sob pena de reprovação de contas, essa informação tem que ser alimentada na Justiça Eleitoral. Tá bem? E aí, a convenção partidária. É um momento que, depois da convenção, as pessoas já começam ali. Eu sou candidato, fui escolhido na convenção. E agora? Agora eu começo ali a tratar da minha campanha. Tenho que escolher uma sede, tenho que ver pessoal, contratar talvez uma empresa de pessoal, ver o local onde eu vou fazer minha campanha, onde eu vou reunir o meu pessoal. Como que é feito isso? Porque se eu for esperar, às vezes, o CNPJ, a conta, né, os recibos, aí você vai falar, vai ficar muito em cima da hora, Fernanda, porque como que eu tenho que procurar antes uma casa, né? Qual que é a solução para isso? Muitos me fazem essa pergunta. A solução é o seguinte, você pode até fazer um contrato, né? Você faz um contrato de aluguel. Só que, nesse contrato, você vai ter que constar que o desembolso, ou seja, o pagamento, ele só vai poder ser feito após a abertura da conta. Então, vai ter que ter uma cláusula lá, que você é candidato, que você está alugando a sua sede para o seu comitê, estou dando um exemplo, só que eu só posso pagar depois que eu tiver tudo regular. Então, você pode formalizar o contrato? Pode, mas não se esqueça de colocar nele uma cláusula em que o pagamento só pode ser feito depois que você tiver todos esses trâmites feitos, ok? Bom, como eu falei para vocês, coloca como regra para você que vai orientar um candidato, para você que é candidato, que vai trabalhar em campanha, esse recibo eleitoral é obrigatório, tá? Mais para frente a gente vai ver por quanto tempo você vai ter que guardar esses documentos. Tem exceção? Tem sim. Cessão de bens móveis até o valor de R$4.000 por cedente. Como é isso? Bom, o Joãozinho da padaria, vocês sabem que interior é assim, né? Fulano da padaria, não sei quem da imobiliária. Então, vou usar aqui um codinome. O Joãozinho da padaria me procurou porque eu tenho algumas cadeiras na minha casa, umas mesas, que eu posso ceder para o comitê dele. Né? Bens móveis, material de coisa de escritório, sabe, armário, muito bem. Se eu for fazer essa doação, essa cessão por escrito, bonitinho, ela não precisa de recibo eleitoral se for até mais ou menos R$4.000. Né? Então eu vejo ali que as minhas cadeiras, o aluguel daria em média R$1.000, ok, não preciso de recibo, posso ceder minhas cadeiras. E mais, doações estimáveis em dinheiro, de uso comum do partido com o candidato. Bom, vamos entender isso. Acontece muito do candidato usar a sede do partido, né? E aí, como a gente faz? Ele vai ter que declarar? Não, se o responsável pela sede, pelo aluguel da sede, for o partido, é ele que vai declarar. E aí eu não preciso de recibo eleitoral se eu estou dividindo com ele o espaço, se eu tenho ali uma salinha dentro do partido para fazer a minha campanha. Então, o que a gente precisa definir aqui? O que é uso comum da sede com o partido? Primeiro, espaço físico. Como eu falei para vocês, eu dei o exemplo aqui da sede do comitê, a gente chama de comitê. Então, se o partido político estiver cedendo lá a sala para o candidato, preciso de recibo? Não. A única coisa que eu preciso é que, na prestação de contas do partido, ele faça menção à locação. Mas o candidato não precisa fazer menção, porque está usando emprestado do partido. Outra coisa, material de propaganda, publicidade. Se o candidato sai lá, no santinho, o candidato e o presidente do partido, né?
e é o presidente do partido que está arcando com o pagamento do santinho. O candidato não precisa fazer recibo, porque está usando um material compartilhado. Bom, outra dúvida bem comum. Como fica o vice-prefeito? O vice-prefeito, ele está ligado com o prefeito, literalmente, também na prestação de contas. Ah, mas eu sou vice e eu tenho muito contato e eu consigo arrecadar recurso. O que eu faço? Posso arrecadar? Sim. O que você vai utilizar? O recibo eleitoral do titular, do candidato a prefeito e a conta dele, por mais que você arrecade o recurso. Candidatura de vice-prefeito, utiliza na campanha todos esses artifícios do prefeito. Claro? Muito bem. Vamos lá. Arrecadação de recurso propriamente dita. Então, chegou a hora da verdade, né? Muito se foi dito, muito foi falado, o que pode, o que não pode. Antes da polêmica, vamos enumerar junto quais são as origens dos recursos. Da onde pode vir, Fernanda? E aí, né? Muita coisa no jornal, pessoa jurídica não pode mais, a gente vai ver fonte vedada. Vamos com calma. Primeiro, o que pode? Recurso próprio dos candidatos. É claro que o Joãozinho da padaria pode usar o dinheiro dele, né? O dinheiro da conta corrente dele, o limite também a gente vai ver, mas essa é a primeira forma. Eu tenho meu dinheiro, guardei meu dinheirinho, quero usar na minha campanha, tá ok. Doações financeiras ou estimáveis em dinheiro. A gente também vai fazer essa diferença. Só estou passando aqui uma relação. De pessoa física, ok? Então, presta bem atenção nisso. A doação financeira ou estimável em dinheiro, só pessoa física. O terceiro parece meio esquisito, mas existe. Doação de outros partidos políticos e de outro candidato. Parece meio estranho, né? Mas a gente tem que prever essa possibilidade porque ela está na lei. Outros candidatos podem doar entre si, né? Vamos supor, numa remota hipótese que um candidato não precise mais e entre eles não haja disputa, né? Vamos exercer aqui uma hipótese bem remota que também é possível. Olha que legal. Terceiro, comercialização de bens ou serviços ou promoção de eventos de arrecadação realizados pelo próprio candidato ou pelo partido político. Sabe o bingo, o jantar, a quermesse? Pois bem, desde que feito pelo partido ou pelo próprio candidato, os recursos advindo desses eventos, dessas promoções, são sim origem lícita. O que mais? Recursos do partido. Claro, tem que identificar a sua origem? Sim. Você tem que falar de onde veio. Vamos lá. Da onde pode ser proveniente? Fundo partidário. Né? Você vai ver ali na lei que todo partido tem um fundo. O recurso pode vir daí, tem que estar discriminado. Outra coisa, tem pessoa física que não quer doar para um candidato específico, quer doar para um partido. Então, ela vai lá, doa para o partido e ele faz a distribuição para os seus candidatos. Contribuições, a gente sabe que tem muitos partidos que têm filiados que contribuem mensalmente, anualmente, isso depende do partido. Também pode ser uma fonte. E aqui eu já falei, a comercialização de bens, serviços ou os eventos podem ser feitos pelo candidato ou pelo partido político. E a última, receita decorrentes da aplicação financeira dos recursos de campanha. Olha só, na campanha passada sobrou, teve uma sobrinha, né? Apliquei e agora o rendimento tá aí. Eu posso usar? Desde discriminado direitinho de onde vem, você pode usar sim.